Olá, amigo enxadrista. Aqui é o mestre nacional Gerson Pérez, falando diretamente do Clube Xadrez Online. Este é o treino 2 da defesa Bogo-Índia. Nós fizemos um curso da Niso-Índia, depois passamos para a Índia da Dama e estamos completando então esse complexo de defesas, ali opção contra D4 com cavalo F6 e E6, agora com a Bogo-Índia. No treino 1, eu fiz uma apresentação e nós, seguindo lá, e nós vimos as possibilidades. Bispo D2, cavalo C3 e também o cavalo aqui em D2. Nesta aula, nós vamos trabalhar a possibilidade de bispo D2, a variante bispo D2, disparada a mais jogada. Então, a partida que eu peguei aqui, lembra que eu fiz quase 100 anos de história de xadrez desta variante, peguei lá 1883 até finalzinho ali de 1980. Então, nós tivemos por volta de 100 anos de história desta defesa, que inicialmente se chamava Defesa Bogojubov, que inclusive foi desafiante do Alekhine pelo título mundial. Aí passou a se chamar Bogo-Índia e é o que a gente chama hoje, como a gente conhece hoje. Bom, bispo D2 então, neste treino 2 é o que nós vamos trabalhar. A partida que eu peguei é uma partida do Grand Prix da FIDE de Tessaloniki. Foi jogado em 2013. De brancas está Etienne Bacrot e pretas Lenier Domingues. Bacrot, quando era molecote ainda, jogando o Mundial aqui no Brasil, esse Mundial de 10, 12 e 14, em São Lourenço, em 95, inclusive ele ganhou a categoria dele. Eu o conheci porque estava trabalhando nesse Mundial. Foi realizado no mês de novembro, em São Lourenço, aqui em Minas Gerais, e das 3 categorias, foram 6, porque tinha o masculino e o feminino. Era sub-10, 12 e 14 e ele ganhou uma dessas categorias. Hoje é um dos tops do mundo aí. Quando jogou essa partida em 2013, estava com 2.725. Então, enxadrista forte francês. Vamos lá. E Domingues é cubano, disparado hoje o jogador mais forte de Cuba. Houve uma época que era meio parelho ali, ele com o Bruzon, o Lázaro Bruzon. Mas de estilos completamente diferentes. Um é mais agressivo, o outro é mais posicional. Domingues, por exemplo, é totalmente posicional. A gente vê que ele empata muito e perde muito pouco. Então, geralmente, esses jogadores que jogam mais por empate, eles ficam mais estáveis em termos de rate, conseguem equilibrar, administrar melhor a partida e, com isso, eles ficam mais estáveis em termos de resultados e também a questão do rating. Então vamos lá. Opção bispo D2, a variante que nós estamos fazendo. E a tomada aqui não é obrigatória. Nós temos a possibilidade da dama, do A5, do C5. Então estas são as 4 linhas. Então nós temos a abertura, a primeira fase do jogo, no caso foi uma defesa Bogo-Índia. Nós temos a variante, que é essa variante com bispo D2. E agora as pretas vão escolher que linha, se A5, se C5, se dama E7 ou se bispo toma D2. No caso aqui foi feito bispo toma D2. Dama toma. Não é a única possibilidade, nós temos também cavalo de BD2. Chegamos a ver nas partidas de modelo de apresentação essa possibilidade também no treino 1. Aí fez D5. Cavalo C3, roque, E3. Agora segue o desenvolvimento das peças. Então nós temos 2 possibilidades. E6 para seguir com E5. Muitas das vezes até cavalo de BD7, B6 e bispo B7. E nós temos a possibilidade de jogar esse sistema
que o Domingues vai fazer, chamado Carlsbad. Eu até, num curso que eu fiz Ganhando com a Estrutura de Peões, eu abordei essa variação, essa possibilidade, esse sistema, é uma estrutura que as pretas montam baseado nisso aqui, ó. Essa é a estrutura Carlsbad. E aí o branco tem o famoso ataque da minoria. Nós vamos ver nessa partida. Torre B1, B4, A4 e quer estourar, quer explodir a posição lá em B5. Então A4, B4 faz a expansão na ala da dama e depois o B5 você cutuca ali o peãozinho para gerar debilidades. Então a melhor forma de trabalhar contra esse sistema Carlsbad é exatamente o torre B1 e o B4, A4. Se jogar torre B1 e as pretas fizerem A5, então nós vamos ter que jogar com A3 primeiro. E aí depois fazer o B4. Tomando cuidado para não levar A4. Tem posições que tem A4 aí tem problema. Aí tem que fazer B3 para depois B4. Tem que fazer em 2 tempos. Então bispo D3, então a dama jogou aí para C2, né, para poder ter essa formação aí de dama C2 com bispo D3. Lembrando, se a dama ficasse em D2, as pretas poderiam colocar o bispo nessa boa diagonal. E as pretas trabalham muito com a ideia de entrar com o cavalo aqui em E4. Esse cavalo em E4 pode dar até a possibilidade do F5, F4. Então, o branco está vigiando essa diagonal. Por isso, o dama C2, por isso o bispo D3. Vigiando a diagonal e a casa E4 também. Aí rocou, torre E8. Então, sempre pressionando a coluna semi-aberta e a casinha E4. Então, torre de AB1, fica claro aí o plano branco, que é fazer o ataque da minoria. Aí G6, é bastante usual essa ideia. Uma das formas mais interessantes de lidar com essa posição é fazer assim, ó, você faz um zigue-zague com o cavalo e depois joga bispo F5. Já que esse bispo aqui é mau, você poderia jogá-lo em F5 e trocar pelo bom das brancas. Essa é uma posição que geralmente a gente faz quando tem o bispo das brancas em G5, porque ao entrar com o cavalo em E6 a gente ganharia um tempo, né? Mas é uma possibilidade aí também no campo estratégico. P4, quando estou jogando contra o ataque da minoria, gosto de jogar assim, ó, A5. A5, primeiro que vai fazer com que o branco tenha que jogar 3 e B4 e não B4 direto para fazer o A4 e B5. É como se estivesse retardando aí um tempo, né? O outro detalhe é que toda vez que o branco fizer o B4, nós vamos tomar de A e aí teremos a possibilidade de brigar pela coluna A. Então, quando jogo de pretas, fica uma dica para vocês, no curso que eu me referi Ganhando com Estruturas de Peões, que tem essa variação lá, foi o que eu recomendei para o pessoal que estava acompanhando o curso online. Esse A5, então, é legal porque atrasa a expansão que quer fazer o branco, a ruptura que quer fazer o branco na ala da dama. Então, seria esta a ideia assim, ó. A gente poderia seguir desse jeito aqui. Isso aqui eu estou pegando um comentário da partida. O Krasenkov, que é o analista dessa partida. Isso aqui eu peguei no banco de dados. Então, ela já está analisada. Então, se jogasse assim... Aí, tá vendo? Nem conseguiu jogar o B4 branco. Aí controla, o F3 controla o E4, mas dá um problema em E3. Com o peão atrasado na coluna semi-aberta. Então, esta é uma análise se fizesse o lance que eu recomendei, A5. Bom, voltando lá, não foi jogado isso, foi jogado G6.
Aí o branco fez direto B4, então nós estamos seguindo a partida Bacro e Domingues, do Grand Prix da FIS de 2013, em Tessaloniki. Então, sempre que a gente olhar essas partidas comentadas, mesmo que diga respeito a uma variante específica, tem que ficar de olho nos padrões. Aqui é um padrão, ou seja, as pretas têm um modelo de estrutura, Carlsbad. As brancas, para furar esse modelo, para tentar atacar esse modelo, usa uma outra estrutura, que é o ataque da minoria. Então, várias partidas têm modelos que são comuns, de acordo com a estrutura. Então, é isso que nós devemos ficar atento. Ou seja, um tratamento semelhante para posições semelhantes. Senão, você teria que ficar estudando toda vez a mesma posição. Ou seja, toda vez que surgisse alguma coisa, seria algo novo. Não, a ideia é que você busque um padrão e consiga repetir aquele padrão. Aí o A4. E agora o A5 para poder quebrar. Porque esse A5 é interessante, ó, porque depois que troca, nós vamos ter o peão isolado em A4. Aí é uma constante agora. O branco sempre pressionando B6. As pretas sempre pressionando A4. Vejam só para vocês verem. Ó, durante boa parte da partida, há uma pressão na semiaberta B e uma pressão na semiaberta A. Aí depois da troca consegue voltar, né? A torre, porque a torre estava sem casa. O cavalo em E4, nós falamos que a gente tem sempre essa possibilidade de jogar o cavalo ali. O branco manobra para vigiar. E sempre que deixa a proteção de B6, né? Muitas vezes vai ter a possibilidade de tomar em B6, mas cai em A4. Então agora está defendido, aí atacou C6. Então aqui é um jogo meio que de gato e rato aqui, né? Um está atacando, né, e o outro está se defendendo ali. Então, pressiona um ponto, defende-se o ponto. Ó, pressionou de novo, pressionou de novo. Aí voltou. As brancas aqui não querem o empate porque jogaram dama C3. Se jogasse dama C2, que essa partida ela tem meio que um equilíbrio dinâmico aí da posição que fica difícil forçar algo. Olha o que tem que jogar as pretas agora. Manobrar o cavalo. Então, finalmente cai o peão, mas cai B6. Então, agora a luta vai ser travada de outra forma. O ponto agora de exploração virou C6. Então, o cavalo vai ter que ficar preso, explorando, protegendo esse ponto aí que está sendo explorado em C6. Já as pretas contam com uma certa atividade da torre, né, de A4, apoiado já pela torre de A8, então está dobrado. Então seria mais atividade de peça. Aí torre C4, e agora, depois que volta, faz a tomada, e fica mais fácil se defender, né, com uma torre só. Então essa posição, por que é importante a gente ter um julgamento correto aí dessa posição? Essa posição ela é melhor para o branco. Né? Depois que nós saímos ali de umas trocas, né? Por conta do avanço desses peões na ala da dama, abriu-se colunas, nós trocamos as torres, essa posição é melhor para o branco. Sempre que eu faço aula de estratégia, eu toco no assunto estrutura de peões, é como se fosse uma corrente. Esta corrente, então, ela está única. Então, de D4 até H3, tem uma estrutura aí, onde é possível você se defender mutuamente com os peões. Já no campo das pretas, há uma estrutura onde a gente tem dois blocos de peões. Vejam, ó. C6 e D5, é como se fosse uma corrente que ela está partida, então tem mais pontos de ataque. Então quem tem posição com estrutura melhor de peões, geralmente vai ter o melhor final, porque para as pretas elas vão ter que defender dois grupos de peões. Então o branco tem dois alvos em cima das pretas.
E já as brancas vai ter que defender um alvo só, porque é um grupo só de peões. Por isso que é mais fácil jogar aqui de brancas que de pretas. Também tem o problema do peão atrasado em C6 e tem um buraco aqui em C5. Visivelmente, então, o Bacrot ficou melhor nesse final. Aí cavalo D7, dama B7, rei G7. Manobra o cavalo. Primeiro que pode atacar C6 e ficar de olho em entradas aqui em C5 ou E5. Olha lá, cavalo B4, então o peão atrasado em B6, em C6, vira alvo. Então é muito mais fácil a gente jogar com base em alvos, em pontos de ataque, seja uma peça, ou então infiltrar em alguma casa, quando debilidade nas casas. Então eu posso entrar numa casa ou eu posso atacar determinado ponto, um peão, por exemplo. E isso foi interessante porque ele quer jogar o final. Aí esse final, se tomasse lá em D7, dava esse final aqui, ó. Tomava em B4, tomava em C6, dava cheque, tomava em F2, tomava em D5, tomava aqui. Então é uma posição 3 peões para cada lado, apesar de ter o peão passado, o branco em D4, como tem as damas e tem grande possibilidade aqui de perpétuo, através das casas pretas, F4 e C1. Então essa posição o Bacrot não quis entrar, porque achou que poderia empatar fácil ali. O Domingues poderia empatar fácil. Então, trocou-se as damas. E agora, nós vamos ter alguns movimentos de peões e o trabalho com 6, que é importante para o final. Já falei aqui em outras ocasiões, o rei no final vale por volta de 7 pontos. Claro que, pelo amor de Deus, gente, não tem nada escrito isso em livro. O rei vale 7 pontos no final, né? É só uma projeção de força dele, tá? Senão vocês vão perguntar, professor, não está escrito aí que o rei vale 7 pontos no final. É só uma projeção de força, menos que a dama, mais que uma torre, então na média 7 pontos. Por isso que o rei é muito ativo em final. E a gente fica perguntando aqui, por que não pode jogar H4, né? Porque H4 você passado, peão passado distante, é que tem F4 e quebra a posição. E aí, Domingues fica ali morcegando com o rei e nesse momento ele já vê a possibilidade de entrar num final aí, aonde ele fica com o peão a menos. Mas olha só, ele consegue infiltrar com o rei e o empate vem assim, ó. Toma, vai cair agora D4, e aí toda vez que o peão for para F5, o Domingues vai tomar, então acabou ali. De fato, as pretas ficaram um pouco inferiores, mas na prática era muito difícil ganhar essa posição. Então, essa partida é uma análise do Krasen Call, e foi jogado no Grand Prix da FIDE de 2013. Então eu estou trazendo para vocês partidas mais recentes, porque no treino 1 eu fiz um apanhado geral, 100 anos de história, mas foi até a década de 1980. Então hoje eu estou trazendo coisa nova.